Ô, Samir, me tira uma dúvida aqui da sua vida clínica, por exemplo, só para tentar exemplificar as pessoas. Eu tenho um fisiculturista que ele é do ramo, ele vai usar essas drogas, ele vai usar. Pronto, a gente tem que aceitar, ele vai usar, tá? Aí, vê se é isso que eu estou entendendo. Aí esse cara tá indo para embora da academia dele para casa dele, para ver a família, aí ele se envolve num acidente de carro. É nessa hora que porque eu nem tô falando de doença. Aconteceu um acidente normal da vida humana, eu posso cair da Qualquer um pode moto, acontecer. Está uma entre as 3 facada. principais causas de morte no Brasil. E aí ele cai lá na sua mesa e você tá fudido, né, cara? Esse Ele cara tem tem uma uma maior grande chance de probabilidade. morrer na minha mão. Entendi, Na entendi. mão do profissional mais treinado para mexer com via aérea. Uhum, Eu uhum, tô, eu tô, eu tô relatando para você que, como anestesiologista, alguém que intuba no mínimo 3, 4 pessoas por dia, uhum, esse cara tem uma alta chance de morrer na mão de uma pessoa que tem o treinamento que eu tenho. uhum. Imagina se ele cai numa emergência que a maior parte dos médicos são Não tem recém-formados e treinamento. generalistas. Aham. Que tem que fazer o melhor que ele pode lá dentro. E que é comum, Uhum. né, Léo, Samir? A eu gente já sabe disso. peguei, É. só para vocês terem noção, é bom dar exemplos de caso Real. clínico da vida, assim, que para vocês verem. Certa vez tinha uma competição ali perto de onde que eu morava, ali no Rio, em Macaé, que parou na minha mão um cara, um fisiculturista, com aquela polifarmácia, e simplesmente o cara tinha um potássio menor, os níveis de potássio estavam 2 vezes reduzidos além do normal. Era um cara que ia morrer, ia Uhum, morrer. Mas por que chega perto de competição? A dieta extrema, pela má formação científica, porque teoricamente você não precisa abrir mão de certos nutrientes para conseguir um corpo bom. O Lincoln, que é uhum, até conhecido, amigo seus, pode falar melhor do que eu. A gente consegue. Um dos maiores pecados do fisiculturismo, e aí eu falo que é iatrogênico mesmo, essas dietas radicais que eles fazem. uhum, Eles poderiam estar ingerindo frutas, legumes, verduras e estar com os minerais em dia. uhum, Até porque, por exemplo, o potássio ele é muito mal absorvido por via oral. E aí esses uhum, caras tomam um diurético perto de competição, que abaixa o potássio. Hormônio da tireoide, abaixa o potássio. Eles usam beta-2 agonista, abaixa o potássio. Isso só para você ter um exemplo. E esses camaradas chegam para mim. Já chegou um cara assim para mim, numa emergência. Já chegou também crise tireotóxica, de tanto tomar hormônio T3. Fisiculturista também. uhum, Já vi, não na minha mão, um fisiculturista quase morrer porque tomava tadalafila, que as pessoas acham que é um suplemento e não é. É um medicamento tarjado que só deve ser vendido com prescrição médica, que é um inibidor de fosfodiesterase, que causa um certo relaxamento do músculo liso. Chegou com dor torácica numa emergência. E é óbvio que uma dor torácica num fisiculturista, você tem que pensar em infarto, dissecção de aorta, você tem que pensar em várias coisas, porque é uma população que está sob um risco disso acontecer maior do que uma população normal. E não falou que tomava tadalafila por ignorância. E uhum, aí ele estava com uma crise hipertensiva associada, colocaram um medicamento que é a nitroglicerina, que dá óxido nítrico e tudo, esse cara fez uma hipotensão severa, infartou e quase morreu. Então, uhum. assim, é só para você ver o que eu estou falando, que poucas pessoas vão falar, porque normalmente elas vão ficar só assim, olha, o problema cardiológico, que o anabolizante cresce o coração e piora o HDL, LDL, essas coisas as pessoas já sabem. Eu estou Uhum. falando Lá coisas na ponta. que as pessoas não veem, mas que chegam, e não chegam pouco, Uhum, chegam uhum, muito para a uhum, gente. É paciente que eu tenho que tomar cuidado numa sedação, seja numa endoscopia, seja numa mesa cirúrgica, porque esses camaradas têm um risco de delírio muito maior. Isso é muito bem descrito na literatura. entendi, E entendi. aí, como que eu seguro um cara delirando? Como que eu seguro um cara delirando de 100 Daquele quilos? tamanho. É. Assim, chega a ser bizarro, né? Mas então a gente, por isso que eu, inclusive, fui muito criticado, mas eu reforço o que eu falei. Os anestesiologistas ainda sabem muito pouco sobre anabolizante e acham que anestesiar o usuário de anabolizante é só preocupação com via aérea.
E não é só preocupação com via aérea. Essas pessoas têm várias alterações que a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tá muito louco. Eu tô aqui assim, Eu nem... é porque é isso, assim, né? É muito legal te ouvir falar. E você conhece muito, você trabalha com atleta, com fisiculturista, assim, que é o exemplo máximo de um corpo não perfeito, mas que todo mundo gosta de ver, e as pessoas que buscam um corpo perfeito usam essas pessoas como exemplo, e eles acabam virando exemplos do corpo extremo, né? E a pessoa fala assim: não, talvez algumas coisas que essas pessoas fazem pode ser o caminho de eu ter um corpo legal. E a gente vê normalmente as pessoas usando drogas que você mencionou de algum momento por causa que já foi que fisiculturistas usam. Mas isso que você mencionou é muito, muito pouco falado. Até em nível das pessoas leigas, assim, porque tudo que você vê, eu falei assim, fala-se muito do benefício a curto prazo, mas não se fala dos possíveis efeitos colaterais a longo prazo e desse tipo de que não sei se chama de esporte, atleta, né, o fisiculturista, que tem aquele corpo, mas não sei se todo mundo sabe, mas que tem os malefícios a longo prazo para o resto da vida. E é isso, foi muito legal você mencionar de cuidados médicos de pessoas que estão acostumadas a lidar com esses tipos de pacientes, que muitas vezes eu vejo a colega do lado também de 45 anos tomando e fico pensando assim, não, Lu, não vai dar problema nenhum. E eu fico pensando assim, se você não tiver um acidente, se você não tiver outra doença de base, e se você não precisar da sua saúde para outra coisa. É urgente, precisa de dados para isso, precisam falar-se mais disso, para que quem tomar, igual os fisiculturistas tomam, saibam exatamente do problema que está entrando no futuro, e as pessoas que estão usando hoje assim, e que isso me incomoda muito, Samir. Eu sou uma pessoa que, como qualquer outra mulher, adora rede social, de seguir blogueiras bonitas, que te influenciam, de falar assim, gente, olha a minha vida, é maravilhosa, eu pus o chip da beleza, e minha vida mudou, não sei o quê, não sei o quê. E pessoas assim, que convence milhares de mulheres que nunca, não mulheres e homens também, que nunca pensaram em tomar, só de ver um exemplo, um recorte de uma vida ali na tela, que parece que é só coisa boa, que parece que é só sucesso, que parece que resolve todos os seus problemas imediatos, mas pouquíssimo é falado isso que você acabou de mencionar. E a gente vai ter uma cascata muito grande no futuro se isso não for falado, publicado, coletado, porque não é falado sobre isso. Olha como que é interessante. O que a gente vê em mídias sociais é as pessoas normalmente falarem que os efeitos colaterais graves são raros, e aí, a partir disso, falar que o uso é seguro. Mas as pessoas negligenciam que não tem como você avaliar o risco individual. Elas esquecem disso. Então, assim, eu não vou ser hipócrita. Um acompanhamento médico tem uma plausibilidade que possa vir a reduzir danos. Pode, tem uma plausibilidade. Mas isso não é segurança. Não existe. O mais próximo que você chega de segurança quando o assunto é anabolizante é não usar indevidamente. É o mais próximo. Porque quando você usa, não existe nenhuma conduta isenta de risco nas áreas da saúde, não só na medicina, nas áreas da saúde. Todas as condutas têm risco. Eu posso ir para uma academia e machucar. Sim. Pode. Agora, o risco compensa o benefício. E aí a grande questão é, o fisiculturista, eu, Samir, não tenho capacidade de julgar o risco-benefício, porque é uma profissão. É uma profissão. Eu acho mais aceitável o fisiculturista usar. Também. Eu acho mais aceitável. Porque a profissão, ele ganha dinheiro com aquilo, ele ganha no marketing, ele ganha visibilidade. É a profissão dele. Isso é importante ser falado. O risco-benefício de um fisiculturista não é o do Samir que quer meter um shape bacana para pegar ali para jurerê no verão. Não é o mesmo risco-benefício. Perfeito, é isso. Não é o mesmo risco-benefício. É isso. Está longe de ser. Aí eu entendo perfeitamente quando um atleta usa, porque, assim, não estou falando que
que tá, a questão não é certo ou errado. É igual eu falei, tem um contexto, o cara ele está participando de uma competição, É ele isso. ganha a vida com aquilo, aquilo é o trabalho dele. E aí e como todo trabalho tem os seus riscos, né? Eu não posso chegar para um fisiculturista e falar assim, olha, para de trabalhar com isso, porque tem uma periculosidade alta. Ele falou assim, é engraçado, você trabalhou na pandemia, toma raio-x o tempo todo, etc. O seu trabalho não tem periculosidade, abandona a medicina. Uhum, Então, uhum, assim, concordo. então é o trabalho do cara. É É o trabalho do diferente. cara. Então, é É diferente. É bem muito diferente diferente. quando É.